Olá pessoal, queria então gravar a reflexão do texto do último dia, que foi o texto dos discípulos de Emaús, Lucas 24, do 12 ao 32. Eu vou me dar o direito de gravar um vídeo um pouquinho maior hoje, sendo o último dia e sendo um texto também muito especial, com mensagens muito fortes. Bom, primeiro, no versículo 13, nós vemos claramente que era uma caminhada. Interessante que fala até a distância, né? 12 quilômetros. 60 estádios são 12 quilômetros. 2 discípulos, nós estamos em Lucas. Discípulos em Lucas fazem parte dos 72. Então, Jesus tinha os 12 apóstolos, que era o grupo que estava pertinho dele, e na frente iam, de 2 a 2, 72 discípulos preparando o caminho. Então, eram pessoas de uma caminhada maior, mas não eram as mais maduras que seguiam Jesus. Bom, já no versículo 14 deixa claro que eles iam falando um com o outro, conversando. Lembra que eu coloquei para vocês que quando a gente caminha em dupla, e é importante caminhar em dupla, dá margem para a gente conversar muito. E eles estavam conversando bastante, foi o que nós vivemos também nesses 10 dias. Só que enquanto eles iam conversando, um homem chegou, que a gente sabe que é Jesus, mas eles não sabiam. Interessante isso. Quantas vezes nesses 10 dias você caminhou com Jesus e não percebeu? Quantas vezes nesses 10 dias aquela pessoa que chegou do seu lado conversando com você era Jesus usando aquela pessoa como instrumento? Interessante pensar isso. E Jesus então caminhava com eles. Mas o texto diz que os olhos deles estavam como que vendados e não o reconheceram. Quantas vezes nós temos os olhos vendados para reconhecer Jesus caminhando ao nosso lado? Precisamos estar atentos para isso. É preciso tirar essa venda dos olhos para reconhecer mais rápido esse Jesus que caminha comigo. E Jesus então pergunta, ou seja, Jesus não fica quietinho, Jesus interfere naquele bate-papo e pergunta o que eles estavam conversando. E aí eles começam um discurso de primeiro surpresa, por Jesus não saber o que estava acontecendo, mas o discurso deles evolui para, mostra uma visão totalmente errada de Jesus, porque eles chamam Jesus de um profeta, tá? E eles mostram que eles tinham uma esperança totalmente humana em Jesus. Eles achavam que Jesus ia restaurar Israel, ou seja, Jesus ia enfrentar a dominação do Império Romano naquela região. Só que o discurso deles, especificamente no versículo 21, mostra uma situação muito interessante. Eles estavam decepcionados com Jesus, aborrecidos com Jesus, porque eles entenderam que na medida em que Jesus morre, Jesus então coloca em xeque todo o projeto que eles tinham, toda a esperança que eles tinham em Jesus, acreditando que Jesus de fato iria resolver os problemas que eles tinham. Quantas e quantas vezes nós, por esperarmos errado, por entendermos errado o projeto de Jesus na nossa vida, nos encontramos também decepcionados, reclamando de Deus, cobrando de Deus coisas que Deus não prometeu e depois aborrecidos com Deus, porque Deus não fez aquilo que a gente esperava. Ou seja, fé imatura, despreparo, experiência de Deus errada, que nos leva a esperar coisas erradas de Deus. E aí no versículo 22 é muito interessante, porque eles falam assim: é verdade que algumas mulheres entre nós foram lá e viram que o corpo não estava lá, né? E disseram que tiveram uma visão assegurando que ele está vivo. Mas sabe aqui é um tema muito interessante. Já viu quando a gente ouve a verdade, mas não aceita a verdade? Então a gente fala assim: olha, estão dizendo aí que isso está acontecendo, mas eu mesmo não estou vendo. Ou seja, a caminhada serve para a gente enxergar a ação de Deus na nossa vida. A gente já está vendo, mas não aceita. A gente já ouviu falar aquilo, mas não escutou de fato. E aí, Jesus começa a dar uma bronca neles. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes. Eu acho que cada um de nós teve a oportunidade de ouvir essa bronca de Jesus. Quantas e quantas vezes a gente é lento para entender, para aceitar,
E por isso, pode ser que na caminhada você tenha passado até momentos de nervosismo, de impaciência, de estresse, porque ali você estava vivendo um conflito mesmo, um conflito de aceitar coisas que você não está aceitando, enxergar coisas que você já está vendo, mas não quer enxergar, ouvir coisas que já chegaram no teu ouvido, mas você não quer escutar de fato. E aí dá esses momentos de estresse, de impaciência, de nervosismo, e a gente tem que perdoar isso, superar isso, que pode ter acontecido com você ou com outra pessoa durante a caminhada, porque é um momento difícil, é um momento de ter que encarar coisas que a gente não quer encarar. E aí Jesus então dá essa bronca longa, Jesus começa a falar do Evangelho, vai falar do Antigo Testamento, como é que é importante aí, né? Estar aberto à palavra de Deus durante a caminhada. Mas, quando se aproxima da aldeia, olha que bonito isso, o texto diz no versículo 28, Jesus fez como se quisesse passar adiante. Ele não queria passar adiante, mas ele fingiu que queria. Ele faz isso quantas vezes na nossa vida, né? Ele está louco para entrar na nossa vida, mas ele fica ali, esperando o convite. Sem o convite, Jesus não entra. Sem o convite, Jesus não faz. E o convite é a fé, né? Então, a pergunta fundamental é, e aí? Você convidou? Você vai fazer nesse momento o convite para dizer, Jesus, continua comigo, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Essa pequena caminhada acabou, mas eu não quero parar de caminhar contigo. Porque quando eles fazem o convite, Jesus entra na hora, e ao Jesus entrar, eles reconhecem Jesus. É hora de reconhecer, é hora de olhar para trás nesses 10 dias e reconhecer esse Jesus que caminhou com você, esse Jesus que te falou sobre a palavra dele, esse Jesus que te deu bronca, esse Jesus que você tem que enxergar diferente porque você está decepcionado com coisas que ele não te prometeu. E aqui entra as duas mensagens para mim mais fortes do texto. Eles voltaram na mesma hora correndo. A gente que caminhou bastante sabe que quando a gente chega a gente está morto. Tem que ser uma coisa muito forte, mas muito forte mesmo, para eu voltar correndo tudo aquilo no mesmo dia. Eles voltaram por quê? Para anunciar. A questão é, nós estamos voltando para as nossas casas, para as nossas vidas, e tudo está do mesmo jeitinho que a gente deixou. Mas a gente tem que ter mudado. E a gente tem que ter essa garra, essa gana, esse vigor, essa alegria, essa motivação de anunciar as notícias boas que a gente ouviu e viveu durante a caminhada. A outra notícia, a outra mensagem forte desse texto é que, repara, quando foi que esses discípulos tiveram mais tempo para estar com Jesus na caminhada? Não tenha pressa de chegar, porque é durante o caminho que você ouve Jesus, que você fala com Jesus, que você ouve a bronca de Jesus, que você aceita e se entrega. Não é quando chega, é no caminho. Eu termino, primeiro agradecendo a todos vocês por me darem a oportunidade de ter caminhado com Jesus nesses 10 dias. Eu termino agradecendo muito a equipe de coordenação. Que trabalho! Se não fossem eles, eu não teria tido essa oportunidade. E eles só tiveram trabalho, pressão, desafios e até reclamação e até cobrança. Mas eles deram o melhor. É um processo. A cada ano está melhorando. A cada ano eles fazem melhor. E eu então agradeço demais a todos, não vou citar nomes, a todos, tá? Que empenharam para essa caminhada acontecer. Agradeço a todos que me carregaram no colo, me emprestando coisas, me furando as bolhas, fazendo massagem, me ajudando, me dando dicas. E eu termino dizendo duas coisas fortes, mas queria dizer. Primeiro, quando a gente se coloca numa caminhada, a gente tem que desconstruir os papéis sociais. Lá não tem médico, engenheiro, advogado, sargento, tenente. Lá tem peregrino. Vou falar igual o Marco Aurélio. Peregrino é o que tem lá. Porque se a gente caminha como médico, como engenheiro ou como sargento, a gente não consegue se tornar peregrino. Lá somos todos iguais, todos caminhantes para Jesus. E de verdade, isso é que nos faz perceber que no fundo,
nós não somos nada. Somos somente peregrinos pelo mundo. Quando entendemos isso, de fato evoluímos espiritualmente. De fato. E eu queria dizer que eu não preciso de prestação de contas. Porque, estou falando isso da caminhada, porque na minha visão, qualquer um que tem bom senso e sabe fazer conta de somar, percebe que são inúmeros os gastos. Inúmeros os gastos. Com estadia, com alimentação, com transporte de 2 veículos, com equipe, são inúmeros os gastos. Com os locais que parece que são de graça, mas tem que deixar uma contribuição, tem que ajudar o local. Eu não preciso. A prestação de contas que eu tenho é a garra deles, é a determinação deles. Eles não estão ali brincando de casinha, eles estão lutando arduamente para nos dar essa oportunidade. Isso é a prestação de contas. É o testemunho de fé e de amor que a equipe da caminhada mostrou pela segunda vez para mim. Eu louvo a Deus por eles e peço que Deus os abençoe para que eles não desanimem, porque eu quero ter a oportunidade de novo de viver aquela experiência tão maravilhosa com Jesus através de Maria no ano que vem. Por isso eu peço, não desanimem, permaneçam firmes, contem pelo menos com a minha oração, quiçá com o meu voluntariado para ajudar no ano que vem. Fique com Deus, um abraço, continuamos na caminhada, porque a vida é uma caminhada, e lá eu fui para tirar lições, crescer e aprender. Fiquem com Deus.